Queridos, pega a sua Bíblia e vamos para o livro do profeta Joel, capítulo 3. Nós vamos encerrar hoje o livro do profeta Joel. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem nos abençoado, nos ensinado, e hoje nós vamos encerrar com que para mim é a esperança. Na verdade, eu vivo para esse dia. Eu respiro para esse dia. Tudo que eu faço para esse dia que nós vamos ver aqui. O dia em que o Senhor vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações. E o capítulo 3 de Joel é justamente isso que ele fala. Nós vimos no capítulo 1, ele falando de uma grande catástrofe que o Senhor permitiu, os gafanhotos, como disciplina de Deus, Deus disciplinando o seu povo que estava em pecado, que tinha se afastado dele, que estava separado dele, e que o Senhor permitiu essa disciplina pelos gafanhotos, que arrasou a terra, que destruiu toda a lavoura, que houve seca, que o povo nem sequer para os mantimentos, as ofertas para o templo tinham mais. Atingiu todas as áreas, tanto físicas como espirituais daquele tempo, porque o Senhor estava redimindo o seu povo, trazendo o seu povo, chamando o seu povo de volta para Ele, que estava distante dele. E nós entendemos nesse tempo que muitas catástrofes que têm acontecido, não é Satanás que está fazendo, não é o diabo que está fazendo, até porque o diabo não tem poder de mexer em nada, mas quem tem todo o controle no céu, na terra, na natureza, na nossa vida, é o nosso Deus Todo-Poderoso, e que muitas coisas Deus está permitindo nesse tempo, para que a humanidade se lembre dele e volte para ele. Na verdade, a misericórdia de Deus, porque nós temos visto a humanidade indo para longe de Deus, se afastando de Deus a cada dia, e Deus permite muitas coisas para que as pessoas lembrem-se que são dependentes dele, que dependem dele, que nós dependemos do Senhor. É para isso que muitas coisas Deus permite. Mas Deus também é misericordioso, e Ele no capítulo 2 nos mostrou o caminho da misericórdia dele. Ele diz que é um caminho para um verdadeiro avivamento, é um caminho para o perdão, e o caminho para o perdão, no versículo 12 do capítulo 2, o Senhor diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vossas vestes. Deus está chamando o povo de volta, Ele permite a assolação, e Ele chama o povo de volta de que maneira? Na oração, no jejum, rasgando o coração e não as vestes, ou seja, sem aparência, nada de aparência, mas algo de profundo no coração. Deus não quer apenas uma religião aparente, que nós pratiquemos uma religião aparente, mas Ele trata conosco profundamente na nossa alma, no nosso coração, e a nossa vida com Deus deve ser profundamente de coração e não apenas aparentemente. E Deus está tratando esse tempo, essa geração dessa maneira. Mas existe só um caminho que Deus permite: a humilhação, a oração, o jejum, o clamor, o choro. Deus chama todos, tanto os sacerdotes como as pessoas de fora, todos ao arrependimento. Chega a dizer que uivem os sacerdotes, uivem os ministros de louvores, porque o Senhor está chamando ao arrependimento. E esse arrependimento, esse avivamento, não é de espetáculo, de show teatral, mas é um arrependimento de lágrimas, de choro, de busca, de clamor. Deus está chamando a humanidade nesse tempo para se jogar aos pés dele, buscando a ele com clamor, não algo teatral, mas algo puro, verdadeiro, de alma. Quando isso acontecer, Deus fala numa restituição. A partir daí do versículo 18 em diante do capítulo 2, ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso. Ele diz: então, depois que o povo passou por toda aquela assolação, Deus chama o povo, e depois que o povo se arrepende verdadeiramente, Deus, Ele se mostra zeloso. Então, depois que nós nos arrependemos, depois que nós buscamos, depois que nós voltamos para Ele, depois que nós nos jogamos na presença dEle em oração, em clamor, em arrependimento, em choro, em pranto, então o Senhor se mostra zeloso. E a partir daí nós vimos que Ele faz uma restituição física, financeira,
na natureza, em todas as coisas, e tudo começa a ser restituído fisicamente, financeiramente, e também nós vimos espiritualmente no versículo 28 ao 32, do derramamento do Espírito. Deus, quando o povo de Deus se arrepende, volta para o jejum, volta para o clamor, volta para a oração, se arrepende verdadeiramente de coração e não apenas de aparência, Deus, Ele restitui todas as coisas na nossa vida. Ele restitui tanto financeiramente, tanto materialmente, quanto espiritualmente. Ele derrama do seu Espírito, Ele perdoa nossos pecados, Ele nos enche da sua graça e do seu poder. E aqui o capítulo 3, nesse capítulo, Joel vai tratar do grande tema desse livro, o dia do Senhor. Tanto nós vimos nos outros 2 capítulos, e agora vamos ver nesse, que Joel ele fala para o contexto da sua época, do seu tempo, mas também esse livro ele mostra o tempo vindouro, ele profetiza para o nosso tempo, o tempo da vinda do Senhor. O tema central desse livro é o dia do Senhor, tudo ele aponta para o dia do Senhor. Esse dia será de glória para o povo de Deus e de juízo inevitável para os ímpios, irmãos. Não tem meia conversa, não tem meia verdade na palavra de Deus. Ou tem salvação ou tem perdição, não tem um meio do caminho, não tem um caminho, um atalho. Então nesse dia vai ser de glória para o povo de Deus, amém? Eu creio que nós estaremos todos juntos, arrebatados pelo Senhor, na presença do Senhor, e esse dia vai ser de glória para todos aqueles que serviram a Deus, que negaram o mundo, que negaram os pecados, que lutaram, que se posicionaram diante de Deus, que voltaram para Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que choraram, que jejuaram, que tiveram uma vida não de aparência religiosa, mas uma vida profunda, de prazer, de alegria na presença de Deus. Vai ser um dia glorioso para todos nós, mas vai ser um dia de juízo inevitável para os ímpios. Será luz para uns e trevas para outros. Aqueles que perseguiram e pisaram o povo de Deus enfrentarão a ira do Todo-Poderoso. É assim que será. Enquanto Deus mudará a sorte do seu povo, que está no versículo 1, Ele despejará o mal feito dos ímpios sobre a própria cabeça. O versículo 3, 4 e 7 fala isso. Versos 1 a 8 nós vamos ver Deus entra em juízo com os ímpios. Toda ação, versículo 1 diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Toda ação aqui, irmãos, é de Deus. Toda ação é de Deus. Não existe ação humana. É Deus quem está no controle. Ele diz: eis que naqueles dias eu mudarei. Nós temos que sempre ter a certeza de uma coisa: nós temos um Deus poderoso que está no controle da história. Ele falou desse último dia, desse dia do juízo. Ele preparou tudo, Ele tem tudo preparado. Ele chamará as pessoas, Ele restaurará toda a sorte, todas as bênçãos, tudo ao seu povo. É Ele. Toda ação aqui está na mão de Deus. É Ele quem faz todas as coisas, e é Ele também que convoca os ímpios para o juízo. Aqui você pode ver no versículo 2 que ele diz assim: congregarei todas as nações. Todas as nações serão chamadas. É o Senhor quem convoca, é Ele quem comanda. Nós temos visto no domingo o Senhor Jesus, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo pregado numa cruz, Ele ainda assim não perdeu o controle. Era Ele quem comandava todas as ações. Foi inclusive Ele que entregou a sua vida e ninguém matou Ele. E nós estamos vendo aqui que Deus, Ele é o Deus do controle, é o Deus que escreveu toda a história. E benditos e bem-aventurados são aqueles que estão com o Senhor, firme no seu caminho, firme nas promessas do Senhor e no caminho do Senhor. É Ele quem convoca os ímpios. Ele diz: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Os ímpios sempre pensaram que estavam no controle, os poderosos da terra sempre pensaram que estavam no controle. Mas o dia do juízo, e esse é o tema deste capítulo, o dia do juízo, o dia vindouro,
Esse julgamento está para acontecer e irá acontecer, porque Deus falou que vai fazer. E tudo que Deus escreveu, falou, mostrou, está acontecendo e vai acontecer. Eles sempre pensaram que estavam no controle, mas no dia do juízo saberão que Deus é quem governa o mundo e o levará para o juízo. É inevitável, todos estarão diante do Senhor. Eles vão perceber nesse dia aqui que Joel está profetizando. Essa profecia é para os dias, é para o dia da vinda do Senhor, é para o dia do julgamento do Senhor, é para o dia do trono de Deus sendo colocado e Ele julgando as nações. Antes do povo de Deus ser exaltado, seus inimigos serão derrotados. No tribunal de Cristo haverá livramento para uns e condenação para outros. Isso é muito claro e eu tenho visto, irmãos, infelizmente, muitas pessoas, inclusive lideranças, perdendo o temor, esquecendo desse momento e fazendo coisas assim absurdas. Não que nós não somos pecadores, todos nós somos, todos nós temos pecados, mas nós temos que ter a consciência que nós temos que nos arrepender, voltar atrás e tentar lutar para viver uma vida em santidade. Mas tem acontecido tantos escândalos, pessoas de proeminência aparecendo tantos escândalos de vários tipos de pecados e situações que estão acontecendo, denominações, igrejas. Por quê? Porque muita gente perdeu o temor e esqueceu que nesse tempo, que um dia haverá um juízo para todos nós. E eu posso dizer para você, meus irmãos, para vocês todos, eu vivo para esse dia e temo esse dia, porque na posição que Deus me colocou como pastor, muitos que me ouvem serão salvos, e ai de mim se eu não levar as pessoas para o caminho da verdade, da palavra, sem engano, sem mentira. Ai de mim, eu posso pregar para muitos serem salvos e eu mesmo não ser, porque o temor do Senhor não é só para você que recebe a palavra, é para mim em primeiro lugar. Eu tenho que viver esse temor e saber que haverá um dia em que todos, uns serão julgados uns serão abençoados e outros serão julgados e se perderão. Nós não sabemos os tempos e as épocas, não podemos dizer que dia vai ser e quando vai ser, mas esse dia está sem dúvida nenhuma na agenda de Deus e no seu propósito. Deus vai cumprir a agenda dele, vai fazer. Esse dia, esse será o tempo do fim, será o grande dia do juízo, quando o Senhor Jesus, vindo na sua glória, se assentará em seu trono e passará a julgar as nações. Você pode conferir esse texto em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Um grande dia que chegará, o Senhor Jesus virá, se assentará no seu trono e julgará as nações. Os inimigos de Deus serão julgados. O lugar do julgamento também foi definido aqui como Vale de Josafá. Esse vale fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, conhecido no Novo Testamento como Vale do Cedron. Josafá significa o Senhor julga, o Senhor julga. Então, tudo escolhido, tudo definido pelo Senhor. Outra coisa que aconteceu nesse vale, nós vemos algumas quartas-feiras atrás, que Josafá vai à luta, à guerra contra os Edomitas e todos os exércitos que se levantaram. Foi neste vale, neste mesmo lugar, que o Senhor deu vitória ao seu povo, deu vitória ao seu povo. Eles não precisaram lutar, e eles, apenas o pelotão de frente, é o pelotão da adoração, enquanto eles louvavam a Deus, os inimigos se desbaratavam. Exatamente o que se desenha para o dia final, para o dia do juízo. O Senhor, nós vamos ver aqui, Ele está convocando todas as nações inimigas de Israel, inimigas do povo de Deus, todos os inimigos bem armados, tudo bem preparados, para esse dia, neste local, neste lugar, porque esse é o local do juízo, esse é o lugar onde o Senhor julgará as nações, e esse é o lugar onde o Senhor dará livramento ao seu povo, assim como Ele deu lá, quando Josafá colocou o exército, o primeiro pelotão com cantores, adoradores, e o Senhor livrou o seu povo. Era certa a derrota, o exército era grande, era certa a derrota de Judá, mas o Senhor deu vitória ao seu povo. E assim, nenhum de nós
precisará estar lá armado, preparado, com armas. Nenhum de nós vai estar lá. O único que pelejará por nós é o nosso Deus, contra todas as nações. E Ele nos dará vitória nesse grande dia. Ele nos fará vitoriosos nesse grande dia. A menção do Vale de Josafá enfatiza mais o livramento do povo de Deus, como eu acabei de falar, do que a condenação dos ímpios. O povo de Judá havia pecado contra Deus, mas ainda era o povo da aliança, lembra? Eles haviam pecado contra Deus, mas ele ainda era o povo da aliança. Deus disciplina o seu povo, sim, mas não rejeita o seu povo. Deus disciplina o seu povo, para que o seu povo se volte para Ele. Lembre-se da misericórdia, lembre-se da sua dependência dEle. Deus não nos deixa, não nos dá disciplina para nos derrotar, para nos destruir. Mas a disciplina de Deus é porque Ele não nos rejeitou. Ele nos conserta, Ele nos traz de volta, Ele nos chama de volta para o seu caminho. Do versículo 3 ao versículo 6, ele mostra os crimes dos ímpios cometidos contra o povo de Deus. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça e a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. O Senhor mostra o crime, o que os ímpios, o que as nações inimigas do povo de Deus cometeram. E nos versos 7 e 8, ele determina a condenação e a sentença, então, desses ímpios, desse povo. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. A vingança deles voltará para eles segundo a vontade de Deus. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas, as vossas filhas e os vossos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse. Essa é a condenação e a sentença dos ímpios nesse dia do juízo. Versos 9 ao 13, os ímpios se reúnem no juízo final. Diz assim a palavra de Deus: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa. Aqui é Deus convocando uma multidão de inimigos, todos os inimigos do povo de Deus da terra. Isso aqui nós vamos entender como Deus age. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas e de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O próprio juiz, Deus, está convocando as nações. Esse é o contexto dessa profecia. Aqui é Deus convocando todas as nações para o dia do juízo, para o momento do juízo, do julgamento que Ele fará. E Ele está convocando as nações para uma guerra santa. Todos os valentes devem ser levantados. Todos os recursos da terra devem ser reunidos. Todas as armas usadas, todas as forças devem ser exploradas. Essa guerra é urgente, é universal. Deus está desafiando todas as nações da terra que se levantem contra Ele e o seu povo para a peleja. É a batalha final, é o Armagedon,
Essa guerra é santa porque o próprio Deus julgará com o mundo com justiça. Essa guerra é santa porque nela Deus vingará a causa do seu povo. Essa guerra é santa porque nela o mal será finalmente desbancado. E os inimigos de Deus e do seu povo serão derrotados completamente. Nessa guerra, a única arma usada para derrotar os inimigos é a espada afiada que sai da boca de Deus. Deus está convocando os inimigos para a guerra. Ele não está nos convocando como um exército para ir lutar com eles, porque Deus os derrotará com a espada afiada que sai da sua boca. O sopro da boca de Deus, do Senhor Jesus, derrotará toda esta grande multidão de inimigos que estarão diante dele no vale do Cedron. Ele derrotará todos com a espada afiada que sai da sua boca, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15 e 16 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para ela ferir as nações que estão diante dele, que ele convocou, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse será o grande dia em que o Senhor vai julgar. Os homens não só se reunirão em grandes multidões, fortemente armados, mas também buscarão encorajamento dentro de si mesmos. Tão grande será o desejo de destruir o povo de Deus, que até os fracos se imaginarão fortes. E aqui eu quero só fazer um parênteses. Eu já ouvi muitas pregações de autoestima, as pessoas dizer: diga ao fraco eu sou forte, porque Deus está escrito na Bíblia, diga ao fraco eu sou forte. Eu vi muitas pessoas levando outras pessoas a fazerem uma confissão positiva. Não, você se sente fraco, não diga que você é fraco, diga que você é forte, diga o fraco que é forte, diga o fraco que eu sou forte. Repita 10 vezes, 7 vezes. Eu já vi pregador, tem que repetir 7 vezes para Deus confirmar. Diga o fraco eu sou forte, diga o fraco eu sou forte. E nesse contexto aqui, Deus não está fazendo isso. Deus está dizendo que até os fracos, aquelas pessoas mais fracas, que se levantem, que se achem valentes, que tenham força para vir para a batalha comigo nesse dia. Não tem nada a ver com autoestima, não tem nada a ver com mensagem para animar as pessoas. Aqui está dizendo, porque ele diz: até aqueles que se acham fracos, digam que são fortes e venham para a batalha. Mas não tem nada a ver para repetir isso aqui 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, para que eu me sinta forte. Não, porque a palavra de Deus diz que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Nós não somos fortes, e não é porque nós repetimos 10 vezes: eu não sou fraco, eu não sou fraco, eu não sou fraco, que eu vou ser forte. É porque eu confio plenamente no poder e na força do meu Deus, e é aí que eu me fortaleço. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu estou dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas com o Senhor na minha vida, eu sou poderoso, eu tenho força. Sem o Senhor, eu não sou forte. Aquela canção antiga: campeão, vencedor. Essa força vem de dentro de você, de dentro de nós, irmãos. Não sai força nenhuma. A nossa força vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se não fosse Ele, nós não teríamos força para nada, nós não conseguiríamos sair da cama, mas é Ele quem nos fortalece. Paulo, em 2 Coríntios 12, quando se sente fraco, doente, com um espinho na carne, ele clama ao Senhor, e o Senhor responde para ele dessa maneira no verso 9: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando Deus fala, Jesus fala para Paulo: olha, a minha graça te basta. A palavra basta vem de abastecer. É a minha graça que te abastece todos os dias e que te dá força para vencer todas as tuas batalhas todos os dias. Você já tem a minha graça, você já tem tudo o que você precisa. Não é a minha força, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois mais, Paulo então diz, de boa vontade, então mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então essa palavra, diga ao fraco eu sou forte, não tem nada a ver. Deus está dizendo para o povo, até aqueles que são mais fracos, se sintam encorajados para vir para esse grande dia do juízo. Mas nós continuamos dependentes totalmente da graça e da misericórdia do Senhor, confessando e crendo que nós não temos força alguma. Se não for o Senhor na nossa vida, ai de nós, coitados de nós. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Ele se aperfeiçoa. Então Paulo diz, então eu vou dar graças a Deus nas perseguições, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Porque nas minhas fraquezas repousa o poder de Cristo. Toda glória, todo louvor, todo poder pertence a Cristo Jesus. Nós não temos força. Não há, aquele pastor é poderoso, aquele músico é poderoso. Não há poder em nós. Todo o poder vem de Deus. E pela misericórdia dele, Ele nos sustenta com sua destra poderosa. Pelo que sinto prazer, Paulo fala no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, então Cristo manifesta o seu poder em mim, e aí é que eu sou forte. Mas eu ser forte não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o poder dele. Eu só vou citar isso aqui, mas essa semana eu enviei na lista de transmissão uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala exatamente isso aqui. Se você não viu, peço para você, tire 44 minutos, acho que é aquela mensagem, e assista. Você vai entender tudo sobre esse tema. Eu não tenho problema de recomendar uma mensagem de alguém, com tudo que me alimenta, tudo que me fortalece, tudo que abre os meus olhos, eu quero passar para vocês, irmãos. Eu quero que vocês cresçam junto. Eu não quero ficar eu crescer não, eu quero que todos cresçam. Então assista. Se você não tirou um tempo ainda, tire um tempo e assista, e você vai ter muitas respostas sobre tudo o que está acontecendo, sobre ser fraco e ser forte, sobre a dependência de Deus que nós temos na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O verso 11 disse que a guerra é urgente, eles apressai-vos. O verso 12, os desafiados são identificados, eles levantem-se todas as nações, ele chama todos. No verso 13, o tempo da condenação é declarado e a razão da condenação é exposta. Eles lançai a foice porque já está madura. Quando estiver madura, estiver pronta, essa é a condenação e já está declarado o tempo. E a razão da condenação, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Essa é a causa, a razão da condenação. Lançai a foice, à medida que a transgressão dos povos transbordou, a seara está madura para a ceifa. Então não se preocupe, irmãos, quanto pior a coisa ficar, é porque está chegando mais perto desse dia. Meu Deus, tanto desastre, tanta coisa, tanta tragédia. Irmãos, os dias dos tempos da vinda do Senhor serão dias terríveis. Vai apertar mais. Mas Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, não se desespere. Levantai os seus olhos aos céus, a sua cabeça ao céu, e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Dias terríveis estão para acontecer, mas não é para a nossa destruição, é a nossa redenção está chegando. Quanto mais malícia, a gente vê, irmãos, na semana passada, há uns dias atrás, um menino matou a família inteira. Na outra semana, a mulher matou a mãe. E assim está indo, tem pai matando filho, criancinha pequena. A maldade está terrível, irmãos. Em todas as áreas, a depravação, a sujeira. E não se assuste, vai piorar. Mas este é o sinal. Eu, conversando com o pastor Joãozinho, todas as vezes que nós falávamos dessa depravação toda, ele dizia, Sodoma e Gomorra, filho, esse é o grande sinal que o tempo da volta de Jesus está próximo. Deus vai julgar as nações, Deus vai fazer, e nós temos que estar prontos e preparados, e sabendo que isso vai acontecer. Os ímpios serão esmagados por causa da sua malícia, da sua maldade.
e a sua falta de crer no Senhor e mudar. Do verso 14 ao 17, a chegada do dia do Senhor. Vamos ler: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Este vale da decisão, irmãos, não é a nossa decisão, porque o dia da nossa decisão é agora, é hoje, é nesse momento, porque nós não sabemos se chegaremos lá vendo o Senhor vir nas nuvens, ou se nós passaremos pela morte, né? Ninguém sabe o dia, a hora, se nós passaremos pela morte. Então o dia da nossa decisão é agora, é nesse momento, decidir estar com Deus, andar com Deus, para que nesse dia nós estejamos livres desse juízo. Mas o vale da decisão aqui é porque o rei, o juiz, o rei dos reis vai se assentar e decidir o rumo de todas as pessoas. Os salvos serão apresentados ao céu, e os ímpios serão julgados e condenados para sempre. Eles, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escureceram, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. O profeta passa a escrever a solenidade do dia do Senhor, o grande dia do juízo. Nesse dia, enquanto os ímpios serão condenados, o povo de Deus será liberto. Deus se apresentará como o terror dos ímpios e como refúgio do seu povo. No verso 14 diz que a condenação dos ímpios é abrangente, é grande. As nações serão congregadas no vale da decisão. No vale da decisão, Deus pronunciará sua sentença contra os ímpios. É Deus quem decidiu, é Deus quem vai decidir todas as coisas. Verso 15, nesse dia o universo inteiro fala no verso 15 fala que a lua se escureceu, as estrelas reteram o seu esplendor, ou seja, nesse dia o universo inteiro estará de luto. Nós estamos vendo tragédias e tantas coisas na natureza, e é debate, é conversa, é briga, é contenda de tudo que é lado, mas nesses dias o universo inteiro estará de luto. Acontecerá coisas na natureza, no sol, na lua, nas estrelas. Toda a terra estará em trevas e em convulsão, e as colunas do universo serão abaladas. São dias de trevas, dias de lutas, de batalhas intensas. A condenação dos ímpios, no verso 16 que ele falou, a condenação dos ímpios será terrível, mas para o seu povo ele será refúgio. Ele diz: o Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. A condenação dos ímpios será terrível, mas para o povo de Deus o Senhor será o seu refúgio. Os ímpios ouvirão: apartai-vos de mim, malditos. A igreja, o povo de Deus ouvirá: vinde, benditos de meu Pai. Será um dia terrível para os ímpios, mas um dia glorioso para os filhos e filhas de Deus que o serviram, que andaram com Ele, que andaram com o Senhor. Verso 17: Deus habitará com o seu povo. Irmãos, essa é a maior promessa, que Deus habitará com o seu povo. Sabe que para mim, a maior dor que Jesus sentiu na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi porque apenas as dores do corpo dele, foi porque Jesus é a essência de Deus. Ele tinha comunhão com o Pai, e naquele momento, por causa do nosso pecado, foi a primeira e única vez que ele se sentiu separado do Pai, porque ele não tinha pecado, mas ele pegou o meu e o seu pecado. E a Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Aquele único momento que Jesus sentiu a distância do Pai, ele disse: por que me desamparaste? Ele se sentiu longe do Pai. Não foi pela dor física apenas, mas foi pela dor da distância de Deus. Mas ele está agora sentado à destra do Pai, e nós
estaremos com o nosso Deus. Deus habitará com o seu povo. Olha o que ele diz: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, que estarei com vocês, que morarei com vocês, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Os ímpios serão banidos para sempre da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Paulo fala assim: estes sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas os salvos desfrutarão da sua eterna presença. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. Deus habitará conosco. Você consegue parar para imaginar, irmãos? Tantas, toda a Bíblia, todo mundo queria ver Deus. Nós queremos ver Deus, e nós teremos esse privilégio um dia de estar na presença dele. Ele habitará conosco, ele estará conosco, nós habitaremos com ele. Apocalipse 21 fala assim: vi o novo céu, 21 versículo 1 ao 5 pelo menos, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, eis a habitação de Deus com os homens. Quando Davi fez o tabernáculo lá para adoração, Deus veio e morou naquele lugar. Daí depois o Salomão fez o templo e tinha o lugar do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus morando naquele lugar. Mas hoje o Senhor não mora em lugar nenhum físico, Ele mora em nós. E um dia nós estaremos diante dele. Esse é o tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém. Nós estaremos lá e nós estaremos na presença do nosso Deus, e Ele habitará conosco. Eles serão os povos dele, e Deus mesmo estará com eles. Olha, irmãos, eu não sei, se eu chegasse aqui e dissesse: Deus vai te curar hoje, você teria tanta alegria do que receber esta palavra, de que Deus pode não me curar da coluna, mas um dia eu vou estar habitando com o meu Senhor, eu vou ser povo dele, e Ele mesmo estará comigo, eu estarei diante dele. As coisas dessa terra passarão, mas estas coisas serão eternas, e eternamente nós estaremos com o Senhor. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo isso vai passar, e um dia nós estaremos habitando, Ele estará habitando conosco. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas estas coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Indo para o final aqui, irmãos, você está entendendo que esse dia do juízo é o juízo para os ímpios, é o dia da alegria para o povo de Deus, é o dia do regozijo do povo de Deus. Do verso 18 ao 21, o profeta mostra um mundo restaurado de Deus, o nosso futuro, para onde nós iremos, como nós viveremos a nossa casa eterna, a nossa casa celestial. Joel começa o seu livro fazendo a descrição dramática da assolação da terra de Judá pela invasão dos gafanhotos, onde o jardim do Éden foi transformado em deserto. Agora, na restauração de todas as coisas, ele vê os montes, os outeiros, os lugares mais áridos da terra se transformando em pomares frutuosos, em jardins de vida e beleza. Toda a terra que estava destruída será transformada pelo nosso Senhor. E Joel profetiza isso. No verso 18 ele diz: há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regerá o vale de Sitim. Joel descreve o futuro glorioso do povo de Deus, e não apenas do povo de Deus, mas será remido e glorificado, mas também a criação que agora geme sob o cativeiro da corrupção será glorificada. Leia Romanos
capítulo 8, versículo 21 e 25, está escrito isso. Deus transformará não apenas o nosso corpo de humilhação em corpo de glória, mas também renovará toda a obra da criação. Então haverá novos céus e nova terra, como nós lemos em Apocalipse 21:1, haverá novo céu e nova terra. Verso 19 e 20, Deus fará justiça ao seu povo. É um tempo de justiça. Hoje nós clamamos por justiça e muitas vezes nós vivemos situações de injustiça, mas o Senhor fará justiça a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o verso 19 e 20, o Egito se tornará em desolação, e Edom se fará em um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. O Egito e o Edom são aqui o símbolo de todas as nações hostis e de todos os inimigos do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus é poupado, liberto, glorificado, os seus inimigos são desamparados. Enquanto o povo de Deus habitará seguro numa terra que jorra vinho e leite, seus inimigos viverão em total desolação. E verso 21 para encerrar. Deus purifica graciosamente o povo e habita eternamente com eles. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. O povo de Deus é aquele cujos pecados, irmãos, foram expiados, foram perdoados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado na cruz do Calvário, e o seu sangue trouxe expiação, perdão, remissão dos nossos pecados. Esse é o povo de Deus, que aceitou esse perdão, e que crê nesse perdão, e confessa Jesus como Filho de Deus, e crê que Jesus Cristo, crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o povo de Deus, que foi remido dos seus pecados. O povo de Deus é aquele que foi lavado no sangue de Cristo. Eles não entrarão na cidade celestial, na Sião celestial, por seus méritos, mas entrarão pelas portas da graça. Não é por nossos méritos. A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que já nos salvou na cruz do Calvário. A igreja glorificada não é aquela formada por esta ou aquela denominação, mas por todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue de Jesus. Não haverá placa de igreja, não haverá denominação, não vai ter o canto desta igreja, o canto da outra igreja, essa divisão não vai haver. A igreja do Senhor Jesus é só uma, aquela que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Em todas as igrejas tem cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, que creram, que andaram com Cristo nos seus princípios até o fim e foram salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. O céu é o trono do grande rei, é a casa do Pai, é o paraíso, é o jardim do Éden restaurado, é a nova Jerusalém, é a cidade santa onde o Senhor habitará para sempre com o seu povo. A profecia de Joel começa com a tragédia da invasão dos gafanhotos, mas termina em triunfo, com o reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E preste atenção, Apocalipse 11:15. Esse é o dia, não se sabe quando esta palavra vai, ninguém sabe o dia, mas é nesse momento. Paulo diz em Tessalonicenses: no soar da última trombeta, o Senhor vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória. A palavra de Deus fala isso. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo, a última trombeta, são 7 selos, 7 trombetas, a última trombeta, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E se você ler, você vai ver que é exatamente o Senhor vem, se assenta, julga as nações, restaura a terra e reina para sempre com o seu povo. Então, prepare-se, o grande dia está perto, o grande dia está chegando, o grande dia de poder, de glória, de restauração, de força, de alegria está chegando. E é com essa alegria que eu quero chamar você para orar, em nome do Senhor Jesus Cristo.